Bom dia a todos. A atividade de vocês de hoje, ela é uma atividade que envolve mais multiplicação, certo? Então, não vai ser muito extenso a explicação. Vocês vão ter outros vídeos aqui, embora não vai ser necessário assistir todos, acredito. Claro, se você quiser assistir, você pode, certo? Tá na atividade o link. Esses 4 aqui, eles são indicados. Mas aí fica a critério de vocês. O que vocês vão ter aqui é o seguinte. Essa atividade de hoje, ela é sobre você transformar medidas. Só que essas medidas não são aquelas que a gente está acostumado a utilizar. Quer dizer, a gente usa, só que de certo modo a gente não fala nelas separadamente. Por exemplo, a gente vê muita questão de centímetro para metro, de quilômetro para metro, metro para quilômetro. Mas a gente não vê tanto falar sobre bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes. Claro que no dia a dia você pode dizer, sei lá, meu telefone tem 64 GB de memória, meu PC tem 300 GB, 500 tem 1 TB, que são 1000 GB, né? Enfim. Mas o que é que significa isso? O que é que significa essa ideia de byte, de giga e de tudo mais? De uma maneira simplificada. O que é que você tem? Eu vou tentar fazer um esboço aqui do que é que eu estou dizendo. Digamos que um bit é a menor quantidade de memória que existe, certo? Digamos que essa malha aqui, deixa eu deixar só a principal, senão vai ficar um monte de quadradinho e vai atrapalhar. Pronto. Digamos que você tenha só esse quadradinho. Esse quadradinho por si só, ele representa um bit. Esqueçam essas letras que aparecem, e esses pontos também, certo? E que eles são do próprio programa para identificar. Deixa eu apagar eles. Pronto. Você tem só esse quadrado aqui. Ele significa um bit. Então, o que é um bit? É a menor quantidade a menor medida que você pode utilizar para medir espaço, certo? Um espaço em disco, um espaço virtual, não um espaço físico que a gente utiliza metros, centímetros, quilômetros, enfim, para medir, certo? Então, um bit só ele é o que você usa para a memória. Isso, nos anos 50, logo durante a descoberta do computador, né? O computador nos anos 50 ele era, sei lá, muito maior do que uma sala, certo? Uma sala, digamos, uma sala 4x5, ela era bem maior, pesava mais de 1000 quilos. Mas ele fazia coisas com bits. Mas naquela época era algo muito avançado, que hoje você chama de um dinossauro, né? Seria um dinossauro frente ao que a gente tem hoje, certo? Mas naquela época era super avançado. Quando você tem um conjunto de 8 bits, certo? Quando você tem 8 bits, você vai ter um byte. Então veja aqui, já tem 5, 6, 7, 8. Se tiver muito pequeno para enxergar, vocês me avisam que eu tento aumentar aqui. Tá dando para enxergar bem ou não? Dá para ver, professor. Beleza. Pronto. Então, tirei esse monte de letrinha. Feito. Quando você tem 8 bits, certo? Cada um desses equivale a um bit. Deixa eu escrever aqui dentro. Opa. 1 bit. A pronúncia dele é essa, certo? Um bit sem aquele Y. Ali já é byte. Acho que desse tamanho aqui tá bom. Pronto. Cada um desses equivale a um bit. Vou fazer um monte de cópia aqui. Vem. Cada um desses vale um bit. Pronto. Quando você tem um conjunto de 8 bits, o que você tem é um byte, certo? Então você tem um byte de memória.
Só o gigabyte, a gente chega já lá. Por enquanto você está conhecendo aqui o que é a menor unidade de medida de espaço. E aí com o 8 você tem 1 byte. Quando você fala em 1 mega, se você olhar lá em 1 mega, alguém que entra, deixa eu ver. Aquele ano. Quando você tem 1 mega, você já vai ter o quê? Mega você está kilobyte, megabyte, tudo isso. Quando você fala em 1 kilobyte, você pensa logo em 1000. A ideia de quilômetro, né? O quilograma, ele dá de 1000. Só que nos bits isso não funciona exatamente dessa forma, certo? Comercialmente se vende dessa forma, porque o pessoal que faz processadores de computadores, eles acabam ganhando mais com essa ideia de pensar, por exemplo, que 1 mega são, que 1 giga são 1000 megas. Então, por exemplo, ele vende um computador de 4 GB, como se com um espaço de 4.000 megas, só que ele acaba ganhando, certo? Porque não é necessariamente só isso. Voltando aqui então, você tem 1 byte. Quando você chegar aqui na atividade, você vai ter o seguinte, cadê? Perdi, achei. 1 kilobyte, certo? Vai ser 1024 bytes, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 bytes. Só 2 elevado a 10, e esse 2 elevado a 10? É porque como você vai ter números muito grandes quando você se fala em memória, o ideal é falar em notação científica, né? Que é o que a gente já está vendo. Desde as outras atividades anteriores. E aí, o que é que acontece? Quando você escreve assim, fica mais curto, por exemplo. Porque quando você for falar em 1 megabyte, certo? Em 1 megazinho, que às vezes não dá nenhuma música em formato MP3, você já vai ter 1024 kilobytes, certo? Esses aqui, 1 kilobyte tem 2 elevado a 10 bytes. Quando você for falar em 1 megabyte, já vai ter 1024 desse aqui, ou seja, esse é 1024 vezes 1024, certo? Então já vai ter bem mais do que 1 milhão, que seria o esperado. 1000 vezes 1000. É por isso que as empresas que fazem processadores acabam saem ganhando com isso. Então você tem aqui o seguinte. Isso vai servir para a primeira e para a segunda questão, certo? Mas como a ideia de medida, vai servir para as outras também. Então, vamos lá. Quando você tem esses 2 elevado a 10 bytes, você tem 1 kilobyte. Quando você tem 1 megabyte, você já tem 1024 kilobytes. Você não tem 1000 bytes, certo? Você tem 1024 kilobytes. E quando você tem 1 GB, você tem 1024 megabytes, certo? Então, se o seu celular, por exemplo, tem 32 GB, não sei, alguns são 8, outros são 16, outros são 64, vai depender muito. Enfim, se você tem 64 GB de memória, digamos assim, então você tem 64 vezes 1024 megabytes. Você tem 64 vezes 2 a 10 megabytes, certo? Então é o que ele traz aqui, por exemplo, na primeira questão. A medida 100 kilobytes ou 100 kbytes corresponde a 100 kbytes é quase nada, certo? 100 kbytes é um arquivo que você faz no Word, você digita em texto. Hoje em dia, se você for lá na galeria do seu celular, ou melhor, no gerenciador de arquivos, e você olhar o tamanho dos arquivos, você vai ver que as fotos, dependendo da câmera do seu celular, elas vão ter 5 MB, 6 MB, dependendo da resolução. Quanto mais mega tiver, mais resolução ela vai ter. Claro, até um certo limite, não significa que se uma foto pesar 1 GB, ela vai ser uma foto excelente, certo? Aí na segunda você também tem uma questão que vai ser de multiplicar, certo? Aqui você, até a medida de 100 KB corresponde a... Aí você tem que marcar uma dessas. Basta você ver quanto é que vale o kilobyte aqui, bem aqui, certo? São 2 elevado a 10 bytes. Segunda, uma memória de computador tem 3,8 GB, o que corresponde a aproximadamente 4 o quê? Aí ele colocou esse 4 aqui. O que você vai fazer? Certo? Esses 3,8 GB aqui é aproximadamente
um número, você precisa arredondar ele, certo? E aí em seguida ele pergunta, é o que você colocou aqui, acima deve ser preenchido pela palavra milhões, bilhões, trilhões ou quadrilhões. Quantos bytes você vai ter em 1 GB? Então você vai ter que voltar para cá, certo? Não é bit. Aqui ele não falou em bit. Eu só fiz a explicação do bit só para não ficar... só para complementar. Mas aqui você vai ter 3,8 GB. Ele é aproximadamente 4 o quê? Como ele é aproximadamente 4 GB, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar 4 e multiplicar, ou você pode pegar o 3,8 se você quiser um número mais preciso. E multiplicar pela quantidade de bytes existentes em 1 GB. Então quanto é que tem em 1 GB de bytes? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa vocês podem dizer. Se essa parte de gigabyte, megabyte e kilobyte ficou confusa. Professor, essa parte ficou meio confusa para mim. Repete, por favor. Beleza. Peraí. Eu vou digitar aqui, que fica melhor de entender. Deixa eu só abrir outra janela. Pronto. Você tem lá, né, que 1 kilobyte é igual a 1024. Não, o telefone, agora não, cara. Sai. 1024 bytes, né? Aí ele diz o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, então vamos aumentar isso. Lá na questão ele diz que 1 kilobyte tem 1024 bytes. E aí em seguida ele fala o seguinte, megabyte, ele fala em megabyte. Então o que vai ser o megabyte, certo? Um megabyte vai ser igual a 1024 kilobytes, certo? Ele vai ser 1024 kilobytes. Que significa o quê? Que vai ser quantos bytes que ele vai valer. Quantos bytes existem em 1 megabyte? Em 1 kilobyte, você sabe que tem 1024, e não 1000, como as empresas vendem para ganhar mais, certo? Tem 1024. Então vai ser 1024 vezes 1024, certo? Então aqui o que você vai ter é 1024 vezes 1024. Então, vamos lá. 1024 bytes. A ideia é você multiplicando 1024 por 1024. Veja, 1 megabyte já vai ter 1024 kilobytes. Isso significa que vai ser 1024 vezes os 1024 bytes que tem aqui, certo? Se a gente fizer a conta aqui, 24 vezes 24, vai dar... Oh, que legal, cara, você não me ajudou. Mil e 24 vezes 1024. Veja, você vai ter 1.048.576, certo? Então, o que você vai ter aqui são 1.048.576 bytes. É isso que ele quer dizer aqui. Isso vai caber na tela? Vai. Então, veja, tudo isso aqui cabe em 1 mega. Só em 1 mega. Então, tudo isso de bytes aqui. Lembrando que o byte vai ter 8 bits. Então, se você fosse, por exemplo, calcular quantos bits teria,
de memória, 1 mega e um único mega que não dá nenhuma música aí no seu celular, teriam quase 10 milhões de bytes. Certo? Então, quando você vai olhar 1 gigabyte, então ele vai ter 1024 vezes isso aqui de bytes, certo? Então, quando você for lá para 1 gigabyte, você tem 1 gigabyte, vai ser 1024 megabytes, que vai ser igual a 1024 vezes esse número ali, certo? Para simplificar, vamos multiplicar logo por 1024 de novo. E veja que número lindo que você tem. Vamos ver quanto de bytes deu. Aumenta aqui. E é isso aqui que você tem. Você tem, deixa eu ver, milhão, bilhão. Você tem 1.073.741.824 bytes, 1 giga. Como lá na questão ele fala em 3,8 gigabytes, então o que você vai fazer é multiplicar 3,8 por esse número aqui e arredondar ele para dizer quantos milhões, bilhões, trilhões ou quadrilhões, que é o que a questão está perguntando, certo? Você vai ter. Então, novamente, o que você vai fazer na segunda questão é multiplicar 3,8 por esta criancinha aqui, certo? 1.073.741.824 bytes, certo? Então é isso aqui. Vai multiplicar quem, professor? Ó, lá na questão, cadê? Atividade, pronto. Na segunda ele não fala assim, ó, uma memória do computador tem 3,8 GB, né? Pronto. Aqui, essa memória provavelmente é de RAM. O que corresponde a aproximadamente 4. Aí ele não diz o que, só que bytes. Aí ele pergunta o que é que esse retângulo aqui que está cobrindo, ele deve ser preenchido com milhões, bilhões, trilhões. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 3,8 e multiplicar por esse número aqui. Por quê? Porque ele quer saber em bytes. Ele já sabe que são 3,8 GB. Mas se 1 GB vale esse número aqui, ou seja, 1.073.741.824 bytes, então se você tem 3,8 GB, você vai multiplicar 3,8 por essa criança aqui, certo? E aí você vai, quando você pegar o resultado, você arredonda ele e diz se é aproximadamente quanto e que ele já coloca lá, e aí você vai dizer se o resultado que você achou foi em milhões, bilhões, trilhões ou quadrilhões. Milhões não vai ser, né? Porque bilhão a gente já tá. Então vai ser trilhão ou quadrilhão. Terceira questão. Entendeu aí? Deu certo? Entendi. Beleza. Na terceira. No átomo de hidrogênio de Bohr, o elétron anda ao redor de um próton central, em uma órbita circular com aproximadamente 0,5 nanômetros de raio, certo? Qual a medida desse raio em metro? Então, você tem o seguinte, você tem 0,05 nanômetro e você quer saber quanto é que isso vale em metro. Tem que abrir outra janela aqui. Porque isso aqui, nanômetro, quando você ouve falar em nano, por exemplo, nanotecnologia, está se falando de algo que é muito pequeno. Por exemplo, quando você fala em nanotecnologia, você fala em nanochips, por exemplo. São chips muito pequenos. É uma tecnologia mais avançada. Mas aqui a questão é só no tamanho. Então você tem 1 nanômetro. Quanto é que vale isso? Só você quer quilômetro, centímetro, mas nanômetro. Então vamos lá. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Opa, tá grande demais. Aqui.
Então, 1 nanômetro vai ser isso aqui. 10 a menos 9 metros, certo? Significa que é um número dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui na frente. 0,0000. Vai ter 9 zeros à esquerda, né? Acho que vocês devem lembrar do que a gente viu lá de como transformar isso aqui no número em forma decimal. Deixa eu ver. 6, 7, 8. Vai ter 9 zeros à esquerda. Metros. Pronto, então isso aqui é um nanômetro. Para você ver como ele é bem pequeno. Ele é menor que... Ele é quase próximo de zero, certo? É um tamanho muito pequeno. Exatamente por isso que não dá para ver os prótons, nem os nêutrons, nem nada disso. Então ele tem esse tamanho aqui, bem minúsculo, e ele pergunta quanto equivale 0,05 nanômetros. Ele quer saber quanto é que isso vale em metro. Então o que você vai fazer é multiplicar 0,05 por este número aqui. Certo? Não por esse de novo. Então o que você vai fazer é multiplicar 0,05, certo? Como eu falei, essa atividade ela é mais de multiplicar, certo? Você vai transformar medidas, mas só multiplicando. Então você vai multiplicar 0,05 por 0,000. Tem 9 zeros aqui, certo? À esquerda do 1. Isso é o que significa 1 nanômetro. E aí você só vai multiplicar 0,05 por isso e colocar o resultado em metros, certo? Quarta, uma unidade de medida de comprimento para as distâncias do universo é o ano-luz. Ela corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. Considerando-se que a luz se desloca no vácuo a cerca de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Escreva usando a notação científica a velocidade da luz em quilômetros por segundo e em metros por segundo. Então você tem 300 mil quilômetros por segundo. Ele quer que você escreva o número 300 mil, certo? 300 mil quilômetros. Agora, em quilômetros ele quer em forma de notação científica. Eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro o que é que eu estou falando. Eu vou fazer uma parte da letra A e vocês terminam. Então ele quer que você escreva 300 mil, certo? 300 mil vão ser 300 mil quilômetros. Deixa eu botar o ponto para ficar mais fácil de perceber. Ele quer que você escreva esse número em forma de notação científica. Como ele quer em quilômetros e depois em metros, o que você tem aqui é o seguinte. Primeiro você vai transformar só 300 mil normal em notação científica. Aí você vai olhar, quem é o primeiro número aqui? 3. Então você já sabe que vai começar com 3. Quantos zeros tem na frente? 5. Então é 3 vezes 10 a quinta quilômetros, certo? Então o que ele quer aí é que você faça isso. Pronto. Essa aqui é a forma de você escrever 300 mil quilômetros em notação científica. Você pega o primeiro número, como eu já expliquei na atividade anterior, certo? Deixa eu aumentar mais isso aqui. E aí, você multiplica esse número aqui por 10 elevado à quantidade de zeros que vai ter na frente. Se só tiver zero, claro. Que vai ser 10 a quinta. Só que ele também quer o resultado disso em metros, certo? 300 mil quilômetros por segundo. Vamos colocar a medida correta, né? Ele quer por segundo. Então é assim que você vai colocar. E a outra ele quer que você descreva isso em metros por segundo. Primeiro, você precisa saber quantos metros tem um quilômetro. São 1000, né? Então você vai ter 300 mil vezes 1000 para transformar em metros, certo? Você vai ter 300 mil vezes 1000. Que não é nenhum segredo para você fazer. Ah, você precisa de calculadora para fazer isso. Não, não precisa.
Se você tem 300 mil e multiplica por 1000, o 1000 tem 3 zeros. Então você vai pegar esse número e acrescentar mais 3 zeros. Ou seja, ele vai ficar com 8 zeros, certo? Então eu vou resolver a letra A e vocês ficam com a B. Vai ser a mesma ideia. Então isso aqui em metros por segundo vai ser esse mesmo número, só que com mais 3 zeros, porque você multiplicou por 1000. Então 300 milhões, aliás, de metros por segundo. Certo? E ele quer que você transforme isso em notação científica. É a mesma ideia da anterior aqui. Quem é o primeiro número? 3. Quantos zeros tem na frente? 8. Aí você só vai transformar isso em notação científica, certo? Fica 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Opa, ficou milímetro. Metro. Pronto. E essa é a quarta. Que aqui na B ele vai perguntar o valor do ano-luz em quilômetros e em metros. Vai ser a mesma ideia. Ele disse aqui que um ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Você vai escrever o número 9 trilhões e 460 bilhões e transformar em notação científica. Depois você vai multiplicar esse número por 1000, certo? Porque ele vai querer em metros, e aí você vai escrever esse novo número em notação científica também. A letra A e a letra B são bem parecidas, só muda os valores. E a quinta. O ser humano construiu máquinas incríveis que desenvolvem grandes velocidades. Indique a velocidade de cada um desses meios de transporte em metros por hora usando notação científica. Então ele quer que você transforme esses valores aqui, certo? Em metros por hora. Como é que você faz a transformação em metros por hora? Certo? Veja que todos eles estão em quilômetros por hora. Geralmente você vê as medidas de velocidade em quilômetros por hora. Nessa daqui você vai precisar só ter atenção a uma única coisa. Vou abrir outra página aqui. Você tem que ter atenção ao seguinte. Quando você fala em 1 km por hora, certo? 1 km por hora. O que é que significa? O que é que vocês entendem por 1 km por hora? E significa o que se eu falar 1 km por hora? Alguém se arrisca? Ninguém se arrisca? Nem Liz, nem Raíssa, nem Michelle? Não. Certo. Ninguém se arriscou. Ok. Quando você fala em 1 km por hora, significa que você está correndo 1000 metros, né? 1 km em 1 hora. Então vamos escrever isso em uma forma de fração. Você vai ter 1000 metros, certo? Não vai ter espaço aqui. Vou fazer assim. 1000 metros em 1 hora. Pronto. Você está correndo 1000 metros por hora. E aí a questão quer que você dê metros por... Cadê? Vamos lá, voltar na questão. Ele quer que você dê metros por hora, não é? Então eu pensei que ele queria metro por segundo. É bem mais simples do que eu pensei. Mas enfim, já que eu comecei a explicar, vamos lá. Se ele só quer ele quer metros por hora aqui, então fica muito sem graça a questão, porque você vai multiplicar por 1000 cada número desse, certo? E escrever usando notação científica. Então o que acontece? Você vai pegar esses números, por exemplo, 2.179. Se você multiplicar por 1000, vai ficar 2.179.000. E aí você escreve esse número em notação científica, certo? Por um momento, quando eu li, eu pensei que ele queria horas por segundo. Que você transformasse horas por segundo.
Se você fosse transformar, você ia ter que transformar a hora em segundo, certo? E fazer a divisão. Como não é isso que ele quer, então eu vou deixar para lá. Então vamos lá, pegar esse 2179. Isso aqui vocês vão ver em física. Talvez já tenham visto em física, certo? Quando você for converter metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Você multiplica ou divide por 3,6. Pelo fato de uma hora ter 3.600 segundos. Mas vamos deixar isso aqui. Já que não é... Vamos partir para o que interessa. Então eu vou fazer a velocidade disso aqui e vocês fazem os outros. Você tem 2.179 km por hora no Concorde, né? Lembrando que esse avião não funciona mais. Ele foi aposentado por conta que ele quebrava as janelas dos prédios quando ele passava, devido a ele ultrapassar a velocidade do som. Então ele viajava a 2.179 km por hora. Aí ele quer que você transforme isso em metros por hora. Em metros por hora, como você já sabe, 1 quilômetro tem 1.000 metros, então você vai multiplicar esse número por 1.000. Quando você multiplica 2.179 por 1.000, ou qualquer outro número por 1.000, você vai adicionar mais 3 zeros na frente dele, né? Então isso é igual a... Você pega o 2.179, só que você coloca mais 3 zeros, certo? Metros por hora. Então o primeiro avião ali, o Concorde, você tem essa velocidade. Fica 2.179.000 metros por hora. Então isso significa que em uma hora ele ultrapassa mais de 2 milhões de metros, certo? Então agora você só vai escrever esse número em notação científica. Como eu já disse, você vai olhar quem é o primeiro número, é 2. A ideia da notação científica é escrever o número como uma multiplicação de base 10 por um número entre 1 e 10. Quem é o primeiro número aqui? É o 2, certo? Então você já sabe que vai ter um 2 ali na frente. Só que você tem 1, 7 e 9. Como todos esses números aqui, eles aparecem primeiro e depois só vem zeros, então você vai pegar todos eles, certo? Você olha aqui, só tem 0, aí a partir daqui você tem esses números. Então você pega todos eles. Mas como o 2 é o primeiro, você vai ter 2,179 vezes, certo? Então primeiro 2,179, porque são esses aqui que vêm antes dos zeros. E quantas casas tem após o 2? São 6, né? 1, 7, 9, 0, 0, 0. Dão 6 casas. Então, vezes 10 a sexta. É só isso. Metro por hora. Pronto, respondeu a primeira parte da quinta questão. O que você vai fazer nas outras é exatamente isso. É por isso que eu não vou fazer as outras contas. Certo? Porque o que é que você vai fazer? Você vai pegar a velocidade de cada avião, só faltam 2 agora, né? Multiplica por 1.000 e aí você transforma em notação científica. Eu fiz a do Concorde. Fica 2.179.000 metros por hora. E escrevendo esse número em notação científica fica 2,179 vezes 10 à sexta. 2,179. Será possível? 2,179, certo? Porque esses números são os que aparecem antes dos zeros, certo? Quando você tem só zero depois, então você pega tudo que tem antes. Mas lembrando que após o primeiro número tem uma vírgula. Então 2,179 vezes 10 à sexta. Por que a sexta? Porque após o 2 você tem 6 casas decimais, certo? E com isso eu finalizo a explicação e deixo em aberto caso alguém queira tirar alguma dúvida. Alguém? Não. Então, só me explicar a primeira questão, que eu não entendi muito, não. Certo. Voltemos. Cadê? A primeira está aqui.
Pronto, a primeira questão, o que é que tem o seguinte, o que é que você vai fazer? Você não precisa saber dessas coisas de informática e tudo, certo? Isso aqui é mais para só um adicional. Mas para resolver a questão, o que você vai fazer é multiplicar. Na primeira, o que é que ele pergunta? A medida 100 kilobyte ou 100 kb corresponde a... Aí é para você marcar a correta. O que é que você vai fazer? Quanto é que vale 1 kilobyte? Veja que alguns resultados aqui estão em forma de 2 elevado a alguma coisa, em forma de potência. Então você vai lá e olha, quanto é que vale 1 kilobyte? 10 elevado a 10, 2 elevado a 10 bytes, certo? Ele quer 100 kilobytes. Então o que você vai fazer é multiplicar 100 por 1 kilobyte. 100 por 1 kilobyte é 100 vezes 2 elevado a 10 bytes. Eu acabei de dar a resposta da primeira, infelizmente. Mas, porque o que você vai fazer é, justamente, se 1 kilobyte é 2 elevado a 10 bytes, então 100 kilobytes são 100 vezes isso aqui, não é? E se você olhar para cá, já dá para ver qual é a resposta. Tirou a dúvida? Tirei. Beleza. Mais alguém? Ninguém? Não. Não. Beleza, então. Qualquer coisa vocês me chamam lá no PV. Então finaliza aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau. Já.